Não vi ainda o pedido, não sei qual é o fundamento, e agora o papel do Presidente em relação a essa lei é de esperar que o Tribunal Constitucional, a pedido desse número de deputados, salvo são 50, que agende essa matéria, distribua, se pronuncie sobre a matéria e depois envie ao Presidente da República. Se entender que é inconstitucional, o Presidente da República é obrigado a vetar. Se não se pronunciar, quer dizer, não entender que é inconstitucional, o Presidente da República aí tem um prazo para eventualmente ponderar politicamente a lei. André Ventura lamentou o pedido do Partido Socialista ao Tribunal Constitucional, o que levantou da parte do presidente Marcelo Rebelo de Sousa a possibilidade de vetar a lei da nacionalidade. O líder do Chega considerou como sendo uma traição da parte do PS. O Partido Socialista anunciou ontem que recorrerá ao Tribunal Constitucional para uma fiscalização preventiva da lei da nacionalidade. Mais uma traição ao povo português. Já tínhamos tido uma na lei de estrangeiros em relação àquilo que foi feito pelo Presidente da República. E agora temos outra, feita pelo Partido Socialista. Estes senhores ou metem na cabeça que nós temos que controlar quem entra em Portugal e as pessoas a quem damos nacionalidade, ou o nosso país tornar-se-á uma bandalheira a céu aberto, em que todos podem ter tudo, em que todos podem aceder à nacionalidade, ou que todos podem aceder à residência. Esta lei da nacionalidade foi amplo de uma larga margem de negociação. Foram horas e horas e horas de trabalho desconhecido do público, mas feito entre partidos que veem diferente a atribuição da nacionalidade, mas que trabalharam com um propósito comum: o de limitar de forma justa quem obtém a nacionalidade portuguesa, aproximando a lei portuguesa àquilo que de melhor se faz nos melhores países do mundo hoje em dia, aquilo que se faz nos países mais desenvolvidos do mundo. Por isso esta não é a lei da nacionalidade que o Chega quereria, também não é a lei da nacionalidade que o PSD quereria. Mas conseguiram-se algumas coisas importantes, como por exemplo, garantir que os prazos para a obtenção de nacionalidade não são de 2 anos, nem 3, são mais amplos. É curioso que países que agora nos criticam, nomeadamente os países angolanos, os países africanos de língua oficial portuguesa, criticam Portugal por ir alterar a sua lei da nacionalidade, mas têm nas suas leis internas exatamente o mesmo prazo que nós agora prevemos para obter a nacionalidade. Porquê? Porque sabem bem que enquanto talvez haja poucos portugueses a querer obter a nacionalidade desses países, há muitos que querem obter a nacionalidade portuguesa. E isso não nos deve fazer mercantilizar a nacionalidade portuguesa. Deve-nos fazer defender a nacionalidade portuguesa. É verdade que não conseguimos tudo o que queríamos em relação aos subsídios de quem chega de fora, mas garantimos que quem pede a nacionalidade tem que ter meios próprios de subsistência. Foi uma longa e dura batalha de negociação, de consensualização e de aproximação em pontos importantes. Como o de garantir que quem comete crimes em Portugal perde a sua nacionalidade. E perde através de um processo judicial, que não era o processo que o Chega desejaria, mas que perde a nacionalidade, pois que não faz sentido que alguém que tenha vindo para Portugal e aqui obtenha a nacionalidade portuguesa, vindo de Angola, de Moçambique, do Paquistão, da Índia, do Nepal, de onde for, cometa aqui um crime e que se continue a chamar português. Tudo isto foi conseguido com trabalho que o Partido Socialista conhece, porque se tentou também aproximar, sendo claro e evidente que as suas ideias não davam e estavam do lado errado e do lado contrário àquele que queríamos trilhar. Não ter vencido no Parlamento, não ter vencido nos votos. Tenta agora vencer na Secretaria e tenta agora vencer nos bastidores aquilo que não conseguiu fazer no Parlamento e nos votos. É o inimigo do povo. É inimigo do povo quando tenta, de forma burocrática, voltar a atrasar uma lei que sabe que é fundamental para o futuro de Portugal. Portugal tornou-se nos últimos anos uma porta aberta da imigração. Todos sabemos isso, à esquerda e à direita. Portugal procurou, nos últimos anos, com a ascensão que o Chega teve no Parlamento e depois com a transição do governo do PS para o PSD, há que reconhecê-lo, procurámos à direita um mínimo consenso possível que desse aos portugueses a noção e a sensação de que as suas fronteiras estavam a ser controladas e de que a sua nacionalidade tinha deixado de ser uma mercadoria à venda no mercado da Índia ou do Bangladesh para se tornar uma coisa séria, que é atribuída após cumprimento de critérios e de regras. O Presidente da República não gosta, os partidos da oposição não gostam,
As associações não gostam, as associações de imigrantes não gostam, tudo normal. Mas é o povo português que escolhe. E votou há poucos meses atrás. Votou e escolheu. Procurar bloquear na secretaria aquilo que foi a escolha dos portugueses, geralmente dá mau resultado. Mas é, sobretudo, uma traição ao nosso país. Por isso, este comportamento do PS vem na senda daquilo que têm feito nos últimos anos. Procurar conter a mudança, que é o mesmo que dizer estão a tentar parar o ar com as mãos. E o ar não se para com as mãos. A Europa está em mudança e em transformação. Portugal não foge a essa regra. E tem sido alvo nos últimos anos não só de um aumento brutal de novos tipos de criminalidade, como de uma mercantilização da nacionalidade que não pode ser aceitável. Atrasar a entrada em vigor desta lei é contribuir para que Portugal continue a ficar um país de absoluto descontrole de imigração, de mercantilização da sua nacionalidade e destruição dos nossos valores. Apelo, por isso, uma vez que o mal está feito, a uma rápida decisão do Tribunal Constitucional, para que possamos de uma vez por todas virar a página deste capítulo e possamos começar a trabalhar em como é que vamos melhorar a vida dos portugueses, em vez de passarmos, porque é obrigatório, muito do nosso tempo, a pensar como vamos proteger os portugueses do que está a acontecer lá fora. Portugal é um país com 9 séculos de história. Está integrado num espaço europeu e numa cultura de matriz judaico-cristã, também ela na Europa. Somos parte integrante e orgulhosa da União Europeia e deste espaço europeu de que fazemos parte. Isso é uma coisa. Ter fronteiras abertas para toda a gente, com acesso ilimitado à nossa saúde, habitação e segurança social, é outra completamente diferente. Permitir que a nacionalidade portuguesa seja um bem à venda, para que se tenha acesso a outros mercados ou a outros países, como tem acontecido nos últimos anos, é um erro tremendo. E é um erro que vamos pagar muito caro no futuro. Isto não tem nada a ver com extremismo, com radicalismo ou com racismo. Isto tem a ver com bom senso. O bom senso de defender aquilo que é nosso e o bom senso de defender este país. Uma vez, para terminar, que o Partido Socialista já escolheu e já decidiu que enviaria para o Tribunal Constitucional um pedido de fiscalização prévio, preventivo, com o número de deputados que tem, não se pode impedir que aconteça. Só posso apelar a todos, Tribunal Constitucional e Presidente da República, que rapidamente resolvam este processo, para que ele não se torne o único assunto de discussão, não obstante, cá estaremos para isso, e para que possamos chegar ao próximo Presidente da República com este assunto resolvido. Caso contrário, significará que mesmo com o Presidente eleito a 18 de janeiro e depois a 9 de fevereiro ou 8 de fevereiro, na segunda volta, esta lei da nacionalidade ainda não estará em vigor. Cada mês a menos, cada dia a menos, cada hora a menos sem uma lei da nacionalidade em Portugal é uma hora a mais de mercantilização, de abuso e de fraude. E é isso que todos têm que saber e assumir em consonância as suas responsabilidades. Por isso eu apelo a todos que cumpram agora o seu dever. E ao Partido Socialista, que pela traição que fez ao povo português, que seja devidamente responsabilizado quando o dia 18 de janeiro chegar e quando o seu candidato tiver que ser votado nas urnas. Então, neste momento, a única coisa que espera é celeridade. Também não posso esperar muito mais, porque o PS, apesar de todos os apelos que foram feitos, está inamovível nesta matéria. Apesar de toda a chamada de atenção de que um atraso da entrada em vigor desta lei vai provocar que a nossa nacionalidade continue à venda como está agora verdadeiramente, o PS já decidiu que não vai voltar atrás e, portanto, só posso esperar que o Tribunal Constitucional, a quem cabe esta palavra, decida rápido. O Presidente da República já disse também que agora aguardará pela decisão do Tribunal Constitucional, só para que as pessoas tenham noção, isto pode ser meses. Podemos estar a falar de 6 meses a mais. Acho que o país todo viu como em 2 anos o país passou de 700 mil para 1.700.000 imigrantes. Se querem continuar por aí, boa sorte. Quer dizer, se querem continuar a atrasar isto para nos tornarmos uma espécie de mercado de segunda do Bangladesh, continuem. Agora, acho que é tempo de alguém dizer que isto tem que parar. Mas a solução seria a lei não ir para o Tribunal Constitucional? Só era a lei entrar já em vigor e há mecanismos a posteriori de fiscalização das normas que puderem estar em causa. Só que foram ativados antes da lei sequer entrar em vigor. E, portanto, a lei não entrará em vigor. Há mecanismos previstos na Constituição de fiscalização sucessiva para artigos, questões que possam especificamente colocar-se.
Agora, sempre que há alguma mudança estrutural nos estrangeiros, no controle de fronteiras ou na nacionalidade, a esquerda arranja forma de bloquear o processo. E, infelizmente, temos o Presidente da República que é cúmplice disto. Desculpem lá, desculpem dizer assim, mas não há outra forma de dizer. Quer dizer, foi os estrangeiros, foi o drama que foi. A meio de agosto, uma decisão contrária, teve que se refazer a lei, continuam a entrar pessoas. Agora tivemos a lei da nacionalidade. Como eu disse, esta lei da nacionalidade não é perfeita. Mas foi fruto, e eu sei porque estive envolvido nesse processo, de um trabalho muito árduo, muito difícil de negociação. Difícil porquê? Porque estamos a falar de dois partidos que representam faixas muito alargadas da população, que têm visões diferentes, mas que tentaram chegar a um consenso. Quer dizer, se mesmo isto não serve, então, mais vale o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda redigirem a lei. Só têm 2 deputados ou 3, mas pronto, mas redigem a lei. Acho que isto está a chegar a um ponto em que temos que também, todos têm que assumir aqui a sua responsabilidade. E todos têm que assumir aqui o que é que estão a fazer ao país. Responsabilidade de evitar que a lei seja aplicada? É mesmo isso que estão à procura, porque o que estão a tentar é que a lei não seja aplicada. Estão a tentar é que a lei nunca entre em vigor. O que estamos a assistir é à tentativa permanente. Já tentaram nas comissões. Queriam ouvir 30 comissões, 30 associações. É evidente que a Associação dos Amigos de Cabo Verde não está de acordo com esta lei. Não quer dizer, mas isso alguém tem dúvida que a Associação dos Cabo-Verdianos não está de acordo com esta lei? Mas nós não estamos a legislar para os cabo-verdianos. Estamos a legislar para os portugueses, não é? Isso quer dizer que já queriam pôr 30 associações a ser ouvidas para atrasar o processo. Não permitimos, foi aprovado. Agora vão para o Constitucional. E depois o Presidente ainda diz que vai ficar à espera da decisão. Bom, então nunca vamos ter lei de nacionalidade. Porém, não sei, 50% das pessoas votou nas últimas eleições legislativas, quer no PSD, quer no Chega, que diziam que queriam rever a lei da nacionalidade e concordaram com isso. Aliás, o PS teve uma derrota histórica. Se mesmo assim não dá, então o que é que muda este país? Já não sei. Quer dizer, se apesar de tudo, as instituições estão sempre a criar bloqueios para que as coisas não entrem em vigor, depois diz-se assim, o país não tem reformas. Claro que não tem reformas. A extrema-esquerda pôs-se de tal forma à volta do poder que não permite que aconteça nada. É evidente que não há reformas em Portugal. Este é um exemplo disso, desculpem lá dizer assim, mas este é um exemplo disso. E como digo, estamos a falar de uma lei que obrigou a um trabalho aturado e permanente de esforço para se chegar a um mínimo de consenso. O que está, no fundo, a dizer, a transmitir-nos é que, enquanto Presidente do Chega, teria outro tipo de posicionamento aqui nesta mesma conferência de imprensa. Se o Partido Socialista tivesse optado pela via da fiscalização sucessiva, veríamos aqui um Presidente do Chega muito mais compreensivo, vá lá se podemos utilizar esta expressão, para com a posição do PS, tendo em conta aquilo que é, no passado também, a votação do Partido Socialista em relação a esta lei. O PS discorda da lei. Está de acordo com isso. Eu compreendo isso. Eu também discordo de muitas leis que são aprovadas, mas não tento bloquear a sua entrada em vigor a cada momento. Quer dizer, há um certo respeito pelo sentido democrático que tem que ser dado também. A verdade é que o PS não venceu as eleições legislativas e houve uma maioria entre o Chega e o PSD no Parlamento. E, portanto, há uma maioria que quer controlar a imigração, controlar a nacionalidade e a sua atribuição e controlar a atribuição de subsídios a estrangeiros. Ora, os partidos têm que ir de encontro a essa vontade. O Partido Socialista o que está a fazer, no fundo, é tentar bloquear essa vontade, não obstante ter visto claramente nas eleições que havia essa vontade. Portanto, acho que havia outros mecanismos, sobretudo a posterior, em que se poderia fazer isto de forma mais equilibrada e não estar sempre, permanentemente, a evitar que as leis entrem em vigor. Senão, até pode haver maioria absoluta no Parlamento. Quer dizer, se há sempre alguém que se lembra de bloquear, se é o Presidente da República, ou o Tribunal Constitucional, ou uma instituição qualquer a bloquear a lei, francamente, as pessoas sentem que o seu voto é um bocado inútil. E eu acho que isso não é bom para o país. Não?